Boa noite. Bem-vindos ao Momento de Expressão comigo, Bruno Finazzi. Hoje, Marco Antônio Rodrigues. Tem tantas coisas que a gente programa para falar, de notícias, de acontecimentos, de eventos espirituais, de eventos no céu, no astrologuês, em várias ferramentas que você utiliza para poder se comunicar com pessoas e falar. E muitas vezes eu acho que essa espontaneidade é tão legal. Claro, eu como roteirista, minha vida inteira foi roteirizada. Eu faço de tudo para ser roteirizado, o máximo possível. Só que tem coisas que fogem do controle. E eu acho que mais do que hoje falar, eu geralmente, a essência do programa é eu colocar minhas partículas aqui, fazer indagações no qual eu faço análise comportamental com o convidado, mas eu acho que hoje em específico eu quero usar aprender a escutar, né? E fazer esse exercício. Bom, tem várias pontuações aqui hoje, claro, né? Tem um roteiro preparado aí, no qual eu suei para poder fazer. Mas mais do que tudo, eu queria que vocês me ajudassem aí nessa energia, porque nem sempre eu vi o Marcos mandando um vídeo para mim, depois vou confirmar com ele aqui. Nem sempre os dias da gente são os melhores dias. Mas em respeito ao outro, em respeito à tua assinatura, à tua marca, né? No qual esse momento de expressão leva meu nome, a gente tem que ter, e é uma coisa construída, cristalizada, você tem que ir mais do que você pode no dia. Eu tinha um dia desses. Oh, meu Deus, o Marco já entrou. Eu vou mandar o convite para ele. E a gente começa o momento. Eu mandei, Marco. Oi, Bruno. Oi, Marco. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Marco, obrigado por essa sua gentileza aí. Eu vou desativar os comentários para você ficar bem em foco, porque certo, você que tinha que estar aqui em cima e eu embaixo, mas eu vou colocar aqui para a gente poder te ver melhor. Tudo bem? Claro, faça como você quiser. Quero te agradecer o convite e a delicadeza e tudo mais, e tão bonito que você fez aí de Rio, enfim, muito feliz mesmo, viu? Você merece, Marco. Eu vou começar agora, porque tudo que eu falar agora, senão a gente perde esse momento, né? Porque a gente não vai existir esse outro momento nunca mais, né? Esse encontro É com essas verdade. pessoas. Boa noite. Começa agora o Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Um oferecimento Exla Informática que produziu esse protótipo das canecas aqui, que eu não estou em São Paulo, por isso que não foi pro Marco, mas quando eu estiver em São Paulo, ele vai receber uma dessa com kit Momento de Opa, Expressão. Tudo bem? quero muito. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza e trouxemos alguém que foi muito gentil por estar aqui hoje. O santista Marco Antônio Rodrigues flerta com o teatro desde os 16 anos. Hoje ele é encenador teatral, foi fundador e diretor artístico do Folias desde 1997 com Reinaldo Maia, coletivo teatral de São Paulo. Tem especialização no sistema Stanislavski. Como colaborador, atua como professor encenador na Escola Superior de Artes Célia Helena. Realizou mais de 50 encenações ao longo da carreira. Uma cúspide de Leão e Virgem, a cúspide da exposição. Mas ele é psicólogo por formação, tornando-se um analista da arte e, segundo ele, um vampiro de pessoas. Uma qualidade excepcional que o faz muitas vezes grande observador e estudante da personalidade. Assim, o Zé Ramalho entoou: pode ser que ninguém me compreenda quando digo que sou visionário. Pode a Bíblia ser um dicionário. Pode tudo ser uma refazenda. Mas a mente talvez não me atenda. Se eu quiser novamente retomar, para o mundo de lei me obrigar a lutar pelo erro do engano, eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar.
Marco Antônio Ui, Rodrigues. que Desde o bonito isso. circo Pururuca, no Teatro Ruth Escobar, até Nossa, agora o teatro vem nossa, mudando. Bruno. Mas você gosta desse novo teatro, dessa nova linguagem, desse novo teatro que se apresenta atualmente? Como você convive com essas grandes transformações desde o circo Pururuca, que começou lá no Teatro Ruth Escobar? Bom, como você disse aí, Bruno, eu sou um vampiro de gente, né? Sim. Dirigir teatro, acho que é aproveitar o talento alheio, né? Então, me interessa muito as pessoas, me interessam os movimentos, me interessam as coisas que acontecem, me interessam, as coisas me interessam muito, mesmo que eu discorde delas em algum momento, mesmo que eu concorde, né? Mas isso tudo me faz estar vivo. Eu acho que eu estou vivo sempre que eu estou ensaiando, que eu estou vendo alguma coisa de teatro que me mobiliza, né? E eu acho que isso é muito prazeroso. Eu sou muito feliz, até porque nesse ofício a gente tem o privilégio de fazer aquilo que a gente quer, né? E isso já é uma bênção, né? Poder fazer o que você quer. Marco, você diz isso porque você tem problema com grupos? Porque você sempre diz nos momentos de expressão, nesses momentos que você se expressa, que o teatro é algo patológico. Você confessou que tem problema com grupo, apesar de saber que o caminho é coletivo. Você se rende a isso. De algum modo, você assume que o grupo funciona quando você está na liderança? Não, Bruno, eu acho o seguinte, eu acho que grupo é uma coisa, enfim, é intrínseca ao teatro, né? Os melhores momentos do teatro, Claro. os melhores momentos da arte são momentos de movimentos, né? Isso historicamente. Agora, ao mesmo tempo, o grupo é um pé no saco, porque o grupo é um pouco uma extensão de família, o grupo é um pouco aquela coisa que você chega uma hora que você não aguenta a burocracia do grupo, e por isso eu me afastei dos grupos. Né? Há uns 10, 12 anos atrás, eu me afastei dos grupos. Embora eu trabalhe com grupos, eu só trabalho com gente que eu conheço, ou com gente que eu tenho interesse em conhecer, com gente por quem eu admiro muito, então eu tento me aproximar dessas pessoas. Mas nada que diz respeito à estrutura burocrática do grupo me interessa hoje, sabe? Isso me dá muito no saco. Eu não tenho paciência com isso. Mas você já se interessou algum dia ou esses são os predicativos Não, dessa sua longa, extensa carreira que eu fui ver, fui estudar, né, ralar, porque não foi estudo no seu caso, foi eu ralei, eu né? vi. Eu fui ver o tanto que o povo, não, e hoje em específico, mas enfim, é um caso à parte. E eu falei, gente, o quanto que tem uma reverência, porque como eu sou do audiovisual e eu sou um produto do audiovisual, né? Uhum. Eu sou um produto que venho aqui incentivar a cultura, mas eu não deixo de ser um produto dentro desse processo, claro, uma consciência artística, um rolê aí. Mas, por exemplo, eu vi uma reverência que as pessoas têm, e com os grandes nomes que você trabalhou, que a gente vai falar logo mais adiante. Mas isso tudo é os predicativos que te trouxe dessa sua carreira, ou você simplesmente já teve algum gap lá que você falou assim, quer saber? Não tem nada, que nem o Reineck, né? O Reineck, ele já entendeu na hora também que ele não era bom ator, que não decorava texto, ele falou, quer saber? Vou ser bom diretor. E ele é um ótimo diretor. Foi mais ou menos isso? Como é que foi? Não, olha, eu passei a dirigir teatro porque lá, muito tempo atrás, porque eu era amador e, de repente, o diretor sumiu da companhia. Eu era metido, eu falei assim, eu dirijo, porque... Confiante. E eu era ator também, né? E ainda gosto de Sim. fazer coisas como ator, faço muito pouco e tal, mas eu gosto muito disso. Eu amo os atores, sabe? Eu sou apaixonado pelos atores, pelas atrizes, enfim. Eu acho que eu sou diretor porque eu gosto de viver a vida deles, sabe? Eu vivo muitas vidas. Então, agora, essa coisa de grupo que você está falando e tal, a minha origem é grupo, o meu trabalho é grupo. Tem uma peça que eu faço com o Rogério Bandeira, que uma das coisas que ele fala é uma coisa do Boal. O Boal fala assim: eu sou peixe de cardume. Eu também sou peixe de cardume. Me interessa sempre o cardume. Né? Me interessa estar junto com as pessoas. É isso que me dá tesão, né? Nas coisas.
Mas isso não implica que eu tenha que aturar a estrutura dos grupos, a estrutura familiar, a estrutura. Isso eu não tenho paciência mais, porque eu sou velho, né? Então eu fiz muito isso na vida. Marco, eu já entendi. Mas como o público aqui é ativar a consciência artística nas É. pessoas, eu queria que você exemplificasse de uma forma bem mais clara um exemplo da estrutura de grupo que te incomoda, que você não tem mais esse saco. Sabe o que é? Por exemplo, no grupo, você Uma tem coisa lá. pontual, por exemplo. Então, você tem lá um conjunto de atores e atrizes que você tem sempre que, de algum jeito, contemplar todo mundo. E necessariamente, Sim, dependendo do trabalho, você não tem que contemplar alguém, entendeu? Mas isso cria problema, isso cria algum tipo de chateação. E é normal que crie. Se eu tivesse na mesma situação, eu também agiria assim, né? Mas a função um pouco do encenador ou do diretor é um pouco selecionar. Então, é um ofício meio solitário nesse sentido. Às vezes você tem que pegar e dizer isso sim, isso não. Isso é chato, né? Então, quando você não está no grupo, quando você está fazendo um projeto específico, você convida as pessoas que você quer. E eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo familiar. No grupo, todo mundo, claro. na família, todo mundo sabe quanto tempo você leva para tomar banho, para fazer cocô e etc. Entendeu? No grupo, Sim, no grupo também. E isso também te tira um pouco da liberdade. Quer dizer, de certa forma, tem uma iconoclastia aí, tem um certo desejo de. Tem um momento de solidão aí que é legal administrar. Embora eu acho que isso seja um desvio pequeno burguês, digamos assim, entendeu? Mas é o que é. É um pouco isso. Não sei se ficou claro, mas acho que é por aí. não, ficou. Não, não, tá ótimo. Eu vou ter que entrar nesse assunto dessas relações e do tempo que as pessoas ficam no banheiro, porque foi inclusive na sua peça que foi um processo, só para você ter ideia, você não sabe, mas indiretamente você contribuiu totalmente para a ativação da minha consciência artística, né? E a gente vai chegar mais adiante que eu vou falar sobre isso. Marco, você já fez igreja virar teatro. Olha o peso desse cara. Atrevimento. Com folias, de modo geral, você já chegou onde você queria chegar ou você ainda tem ambições maiores, essa cúspide de leão e virgem? Olha, Bruno, a gente sempre quer, porque se a gente não quiser, a gente morre, né? Eu gostaria muito Mas de é a ver. ambição que te move? A ambição me move, sim, a ambição me move muito, não tenho Ah, dúvida. Eu acho que a ambição é uma coisa poderosa, entendeu? Você pode aham. fazer dela uma coisa boa ou pode fazer dela uma coisa ruim, né? Mas eu tenho sim a ambição de fazer muitos trabalhos ainda, de fazer muita coisa, de juntar muita gente, sabe? Sempre tenho essa ambição. Isso não perco, não. Tenho a ambição de ter, de olhar um país mais generoso, um país mais solidário, um país, sabe, que tem, por exemplo, estou fazendo uma peça que é o Noel Rosa, né? O Noel Rosa é um Sim, modernista, o Noel Rosa é um cara incrível, assim. O Noel Rosa tem ele morreu com 26 anos, quer dizer, e ele fez uma obra gigantesca, e uma obra que mudou a cara do samba, do país. Enfim, o Brasil tem reservas artísticas absolutamente maravilhosas em toda a sua história, e hoje em dia. Então, você sonha com o país. Se o país fosse pensado a partir daí, eu acho que as coisas seriam muito mais bonitas mesmo, né? você declarou uma vez que você, na verdade, foi até um tom de escárnio sobre o reconhecimento, né? Que o artista que não significa nada para você, a questão do reconhecimento, mas o artista brasileiro ele precisa ter esse êxito comercial, né? No Uhum. audiovisual, na publicidade, para se monetizar de uma forma um pouco mais coerente. Não é um contraponto para a realidade do Brasil, que vive desses celebrities, desse artista, da persona e do ator, porque um artista, por exemplo, de teatro, você se consolidou, então você ganha bem, você ganha consideravelmente bem, você é um vencedor, você conseguiu sucesso como artista que o Raul dizia.
Nem todo mundo, sobretudo na realidade do Brasil, sobretudo na realidade de São Paulo, né, que é um outro valor de cachê, uma outra realidade, tem esse êxito. Você concorda? Quando você fala do reconhecimento, você não acha que por um artista, por exemplo, do teatro do Rio de Janeiro, de outros lugares, do Nordeste, do Sul, que não tem esse prestígio todo do teatro paulistano, você não acha que é um contraponto? Que o artista brasileiro precisa ter esse caminho da celebridade? Ô, Bruno, vou te falar uma coisa. Eu acho que sim, eu acho que na conjuntura atual, sim, mas eu, ao mesmo tempo, eu nunca vivi de teatro. Eu sempre vivi, eu fui funcionário público federal, eu vivi de. Eu até hoje vivo das minhas funções como pedagogo na Escola de Arte Célia Helena, porque isso se implicou para mim numa liberdade de fazer aquilo que eu queria em teatro, entendeu? Então, eu podia fazer sem ganhar, podia fazer de qualquer jeito. Então, na Era o verdade, prazer de estar em cena. é o prazer de fazer, a alegria de fazer, entendeu? Quer dizer, de certa forma, eu acho que o ofício é muito importante. Ao mesmo tempo, é muito importante o amadorismo. Importante encarar isso como uma brincadeira, sabe? A brincadeira te deixa livre para fazer aquilo que você quer. Então, é um paradoxo. Eu sei que é um paradoxo, ainda mais hoje, né? Onde tudo tem que ser monetizado, tudo tem que ser. Enfim. Sim, Mas eu não tenho muita paciência com isso, não. Eu não tenho paciência de como é que publicita as coisas, como é que. Eu tento, juro que eu tento muito mais para ter gente vendo, para ter gente fazendo e tal, do que propriamente para faturar em cima, né? Eu acho que tudo é legítimo, é tudo muito válido, né? Eu tenho colegas que começaram comigo tipo há 30 anos atrás, tipo o Dalton Vig, sabe? Dalton Vig era assim, era sim, maravilhoso. professor de inglês. Eu falei assim, Dalton, você tem que ir para televisão, meu, você é bonito, você é talentoso, você quer isso. Por que você está com essa trava? Né? Mas isso, para mim, nunca representou, de fato, uma ambição. Assim. Hoje em dia, eu até faria, perante os novos tempos, eu até faria. Eu ia gostar de ter mais conforto, de ter mais tranquilidade. É claro, você é um cara bonito, um cara charmoso, um cara Obrigado. cheio de coisa. E com certeza você tem uma coisa. É por isso que eu fico pensando. Várias vezes nas entrevistas que você já declarou, você falou que você tem vontade, mas você não ia puxar o saco de alguém para poder estar lá, porque precisa ter essa política que rola no É, audiovisual. Eu, eu vou falar aqui abertamente, aqui parece até que eu estou declarando uma rixa, mas não é. E eu já acho essa política eu até falei na última entrevista aqui, lutando para não ficar tão repetitivo, dessa política do artista do teatro, dos maravilhosos, dos queridos, dos todes, que pô, é uma politicagem, marcou de verdade. O Paulo Altran, ele falava, eu não gosto de uma porção de gente, não faço questão de uma porção de gente, de estar perto de uma porção de gente, mas ao mesmo tempo, eu acho isso tão louvável de você, porque você não romantiza o uhum. teatro. Você mesmo acabou de falar. Você falou, não, eu vivo de outras coisas, não só da arte. E tem muito no teatro maravilhoso. A gente sabe que é um palco sagrado, o momento de estar ali é o momento do seu delírio maior, mas tem uma romantização de uma classe, em geral, Tem. né? E aí, né? Eu acho E como você conseguiu que... Pode falar. Não, eu acho que o teatro no Brasil ele não existe institucionalmente, a não ser na Broadway e tal, entendeu? Ele não existe como instituição. Como você tem em Buenos Aires, como Exatamente. você tem em Berlim, como você tem em Paris, você não tem isso. Você tem uma coisa sempre precária. Embora a gente tenha lutado muito para que essa precariedade fosse substituída por uma efetividade, mas isso ainda não aconteceu, entendeu? Então, eu acho que no fundo, a gente é amador e é legal ser amador, amador no bom sentido, né? Amador Sim, não no claro. sentido do ofício, né? Não no sentido daquela coisa, pô, se você precisar de um médico, se você tiver com problema de saúde, você vai procurar um médico, né? Enfim, tem uma questão de ofício aí que é absolutamente relevante. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa assim: tem coisa que você só pode fazer se você abdicar do Marco travou sucesso. aqui. Opa,
Ai, Marco, desculpa, travou. Posso pedir para você repetir? Eu não sei por que travou, acho que sua imagem não está muito boa. A minha tá boa para você? Você está me escutando? Tá audível para Tô você? te ouvindo super bem. Talvez seja a minha aqui. Tá bom. Não, então, o que eu estava falando é que, eu não sei onde travou, mas é que eu acho que a gente tem que preservar o sentido da transgressão na arte, sabe? O sentido da transgressão, às vezes, é ir contra o mercado, é ir contra a indústria cultural, é ir contra o establishment, entendeu? Esse é o sentido da arte. Então, isso é o que me interessa muito, né? Embora não, é aquela coisa, tem coisa que você negocia, coisa que você não negocia. Então, aí a gente fica sempre negociando Você com a gente mesmo. picotou, cara, picotou. Entendi, mas fica sempre negociando sobre essas questões. Marco, ao mesmo tempo que você citou da Broadway, da realidade do artista que vive de teatro lá fora. Você tem uma relação, você é aclamado lá em Portugal. Você tem uma relação íntima lá. E qual é a diferença principal do artista português, do ator português para o ator brasileiro? Eu Claro, não acho, precisa nem entrar no detalhe da cultura e de incentivo à cultura. eu acho que assim, o incentivo à cultura é fundamental, porque o cara tem, de fato, uma possibilidade de planejar a vida, de não, entendeu? Não precisa ficar correndo atrás da bola como os artistas brasileiros precisam fazer o tempo todo, né? A não ser que estejam na televisão. Mas eu acho que isso faz a diferença, né? Eles têm uma questão que é assim, eles têm uma continuidade de trabalho, que às vezes aqui isso é interrompido muito, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso faz a diferença. Não que tecnicamente eles sejam melhores ou piores do que o ator brasileiro. O artista brasileiro tem muitas qualidades, né? Eu acho assim que a Europa, Sobretudo, persistir na arte, né? No momento. sobretudo, essa Só em resiliência, né? persistir já é uma grande. É. Exato. Mas eu acho que tem uma coisa assim, a Europa, como cultura, ela tem o sentido da conservação, né? Então, a inovação às vezes é mais difícil. E a América Latina tem o sentido da inovação e tem menos o sentido da conservação. Então, para o bem e para o mal, isso faz a diferença para algumas coisas, percebe? A gente está sempre inventando a bola, né? A gente está sempre inventando a bola. Então, às vezes, a gente esquece de coisas que a gente tem como sentido, como função, como prerrogativa e tal. Por exemplo, eu estava vendo, não sei se você viu, aquele filme argentino 1985, né? Os Ainda não tive a argentinos, oportunidade. os argentinos têm um cinema, é um filme sobre a ditadura argentina. Os argentinos têm um cinema que o tempo inteiro está discutindo isso. E está discutindo, e assim, não é está discutindo de um jeito medíocre, né? Eles já tiveram a História Oficial, que ganhou o melhor Oscar estrangeiro, esse filme que está indicado para o Oscar. Eles têm O Segredo dos Seus Olhos, O Homem ao Lado, enfim. Eles têm toda uma cinematografia que é ligada a essa questão de discutir a memória. O Brasil não tem isso, né? Se você faz uma peça aqui sobre a ditadura, isso não mobiliza Não as impacta? pessoas. Não mobiliza as pessoas, né? Então, acho que muito do trabalho do teatro de grupo é um pouco nessa direção. E, nesse sentido, eu acho isso muito bom, porque tenta institucionalizar uma questão de memória. Talvez se a gente tivesse uma memória mais afiada, a gente não tivesse passado pelo Bolsonaro, por exemplo, né? Talvez a gente tivesse escapado disso. E você vem, desde eu olhando seu Instagram, suas mídias, e você ficou ali com galhardia, postando, resistindo, né? No momento que estava todo mundo, assim, muita gente ficou neutro, né? Por se proteger, porque quando você se posiciona, eu, por exemplo, eu perdi agora não sei quantos mil seguidores agora, porque eu botei a camisa de vermelho e me posicionei na classe no qual eu pertenço, né? E Uhum. tá tudo bem, mas a gente tem que, o preço é alto, né? Você O se preço é expor, alto, você... claro. O preço é alto. Marco, você
Pode falar, desculpa. Não, 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 pode falar, Bruno. Pode falar. É isso. Marco, você falou do texto, você falou desse texto argentino e você gosta de texto argentino, né? Você fez Eu o Ala de adoro. Criado, é um texto argentino, correto? O Ala de Criados, o Terrenal, são dois textos argentinos. É. E no Ala de Criados eu tive a oportunidade, foi quando eu te conheci, né? Ah, E foi quando eu vi o seu texto e foi quando eu assisti e não foi naquele momento, não foi por eu estar namorando com aquela pessoa que aham, foi, mas sim, mas foi um processo que me fez o despertar de consciência, entende? Porque muitas vezes aham, a pessoa fala, foi porque você namorou ou porque você... Não, não foi, mas contribuiu. E no Ala tá. de Criados, que marcou muito, um texto rico, culto, profundo e, bom, inclusive aí onde eu volto a falar lá atrás, né? Que nessas relações promíscuas, de conhecer o tempo que a pessoa fica no banheiro, Dudu Pelizari tinha entrado no banheiro, tinha incendiado o banheiro, e aí todo mundo ficou zoando a Maria Manuela, não sei se é o nome dessa atriz, eu comecei a Sim, rir, e eu muito tímido, né, namorava com o diretor na época, e eu muito, muito tímido, falei, gente, o que que é isso? Tipo, o meu ídolo de malhação fazendo uma coisa dessa, e acabado de ver um texto tão rico, né, tão primoroso, no qual foram 2 horas mais ou menos de espetáculo, né? sim, exato, exato. Aham, O cara, eu acho que só naquele espetáculo Dudu e todo mundo, ele, principalmente ele que batia, né? Era o Vassalo, ele aham, então perdeu muitos quilos ali, né? E por ser um garoto de audiovisual, mostrou até que é muito competente no teatro. Falando aham. dentro dessa atmosfera que você gosta do texto, Ala de Criados, eu achei, no dia que eu fui, que eu vi lá, você fez rapidão, falou e saiu. Eu falei, gente, que grosso. Aí eu falei, não, gente, é porque ele é direto, tem 1000 coisas para poder fazer, ele tá produzindo. Eu falei, tá bom. No dia que eu fui, só tinha eu e eu acho que 3 espectadores, o público muito pouco. Quando Aham, acabou, e eu muito menino, eu tô com 30 agora, a Ala de Criados foi em 2017, estava tipo, com uns 24, 25. por aí. É. Muito menino, muito menino. E aí, a Maria Manuela acabou, e aí meu namorado na época falou, ele entendeu, tipo assim, ele compreendeu a linguagem, ele entendeu o texto. Aí ela, você entendeu? Eu falei, entendi, tipo assim, surpreso, né? E claro, acho que também a mensagem é para ativar quem tem que ativar, né? Quem não vai ativar sai da mesma forma que entrou. E o público foi muito discreto. Você acha que agora com essas compreensões de consciência, né? Depois desse governo, de 2017 para cá, a gente teve uma evolução, uma compreensão muito grande, você concorda? Você Bruno, acredita que seria mais bem aceito para o público ou não? eu acho que sim, eu acho que uma parte Dei do muita público. volta, mas é isso. Não, eu acho que Bruno, eu acho que uma parte do público sim. Por outro lado, outra parte, o Brasil ficou cindido, né? O Brasil ficou dividido ao meio aí. Por outro lado, eu acho que tem muita gente que acredita num monte de coisa, né? Um monte de bobagem, um monte de coisa que não tem a ver. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente teria um público muito mais potente, né, para compreender aquilo. São muitas metáforas, né? Aquilo era Muita história viva do Brasil de uma outra forma, se você for exato, ver. Por isso exatamente. que eu saí tão impactado e menino, assim, falando da realidade que eu vi, no sentido de a cultura não ter acesso, entende? Esse tipo de Aham. negações que o brasileiro passa. Sim, exato. Mas você não acha que compreenderia, não? Você não acha que esse público teria muito mais gente hoje? Eu acho Mesmo que com esse declínio de público de teatro? Eu acho que, por um lado, sim. Por outro lado, você tem um imaginário muito sequestrado hoje, sabe? Por outro lado, você tem um imaginário sequestrado, simbolicamente sequestrado. Você vê na própria bandeira, no verde e amarelo, enfim, várias imagens aí que foram sequestradas. Isso limita muito a comunicação, isso limita, às vezes, a compreensão, né? Limita até a possibilidade de conversa. Então, tem gente que você não tem como conversar, né? Tem gente que está absolutamente obcecada por isso, pelo bolsonarismo, entendeu? Por um monte de ideias que eu acho que são absolutamente criminosas mesmo, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a consciência de certa forma se desenvolveu, por outro lado,
tem uma coisa aí que é muito dolorida para a minha geração, por exemplo, ver, porque a gente jamais imaginou ver coisas que a gente está vendo no Brasil de hoje, entendeu? As pessoas pedindo Por intervenção ser baby militar. boomers, né? As É. pessoas, enfim, isso tudo é assustador, né? Porque as pessoas sabem o que significa intervenção militar, as pessoas sabem o que significa. Não é que elas não saibam, né? Então, tem o lado lá dos caras que são os torturadores, do Dudu Pelizari, por exemplo, que está muito mais acirrado, né? Hoje em dia, essa disputa é muito difícil mesmo, né? Mas tudo Não, bem. mas você tá, o olhar que que eu coloquei foi o olhar, não esse olhar para esse tipo de pessoa, porque aí é ele o universo, Sim, enfim, essa consciência anticrista, antivida que um dia vai se iluminar, e, enfim, não sabemos se vai. Eu estou falando sobre as pessoas que compreenderam, porque eu acredito, por exemplo, hoje eu iria assistir com muito mais gana, sabe? sim, Não não, porque eu acho que estava sim. acompanhando por qual eu namorei, entende? Porque eu Não, namorei e estava como acompanhante naquele dia, não, mas acho que sim por sim. como uma pessoa ávida para Acho poder que sim, consumir eu acho aquele que conteúdo. principalmente as pessoas jovens como você, hoje tem uma outra leitura. A gente consegue se aproximar muito mais. Isso é muito Uhum. gratificante, entendeu? Eu trabalho com muita moçada, né? E eu vejo realmente a indignação e o maravilhamento com a vida caminhando lado a lado. E isso é bonito, não é uma coisa, porra, tô cagando com o que está acontecendo, entendeu? Isso é muito legal. É muito legal e muito gratificante, muito mobilizador de ter, né? É, falando dessa, a gente falou da família teatral, né? Você trabalhou com grandes nomes, Tônia Carreiro, Paulo Autran, Fafá Fagundes, Raul Ah, Cortez, o Sérgio Manberti, Jô Soares. Houve uma vida muito rica, sim, né? opa. Rica de eterna. Mas bom, foi administrador do Teatro Procópio Ferreira, é isso? Isso, exato. Essa não é a sua família sanguínea, é a sua família teatral. Agora, além da sua família teatral, a sua família sanguínea, que é o Zeca Rodrigues, você conseguiu trazer para a cultura. Alguém mais você conseguiu pescar? A minha filha, a Natasha, ela fez a Helena. Ela não trabalha exatamente com a arte, com o teatro, mas ela trabalha com comida vegana, que é uma arte. Ela é uma artista nisso. Entendeu? Claro. Uhum. A minha filha menor, que tem 14 anos, que é a Antônia, ela faz Célia Helena, ela faz, enfim, ela tem interesse nessa coisa toda do teatro, da arte e tal. E as minhas companheiras e ex-companheiras sempre tiveram ligação com isso, né? Com a questão da arte. Então, realmente é uma família mesmo, é uma família grande, é uma tribo. Não é uma família, é uma tribo. E eu tenho muita alegria, né, de compartilhar com todos eles essa vida teatral, né? E essas Essa pessoas, família também tem muito. Sim, não, essas pessoas todas que você falou, que são pessoas muito queridas, o Fagundes, o Paulo Otran, a Tônia Carreiro, enfim, o Jô Soares, o Sérgio Manberti e os mais jovens, né? Eu aprendi muito, o Plínio Marcos, eu trabalhei muito tempo com o Plínio Marcos, né? no final da vida dele, né? Já Não, eu doente. trabalhei em 1980, eu trabalhei com ele. Foi morrer em 99. Eu fiz parte do bando, que era um grupo dele, em 1980. E depois no fim da vida dele, eu dirigi um espetáculo dele, que era um texto dele, que era O Assassinato do Anão do Caralho Grande, que é, hoje em dia, você não pode, Polêmico! não dá nem para falar o nome, quanto mais para encenar isso, entendeu? Porque Sim, encaretou tudo. Marco, encaretou tudo. então ele até já deve ter até jogado tarô para você, Plínio Jogou Marcos. Que já... tarô, tudo. Eu fui muito próximo Ô, dele, né? Muito próximo mesmo. Ele me ensinou muito, aprendi muito com o Plínio. O Plínio era uma pessoa incrível, um artista incrível, um diretor de teatro incrível, né? E era um cara muito especial mesmo.
né? Tanto que hoje ainda estou fazendo coisa dele. Tô fazendo, o Noel é um roteiro original dele, né? Que está em cartaz lá no São dele. Heleno. Então, é um roteiro original dele. Tenho muita admiração por ele. Acho que é um dos grandes dramaturgos da história da dramaturgia universal mesmo, não só do Brasil, né? Enfim. Essa família também briga. A gente vê, eu fui entrevistar, eu fiz o convite para o Gerald Thomas aqui, e a gente fiz o roteiro todo para ele. Quando eu fiz o teaser e mencionei o Fagundes na história dele, que faz parte da história dele, ele se ofendeu, né? É E mesmo. falou que não. Se ofendeu e falou que nunca viu um vídeo tão mal feito. Naquele Jura? momento eu falei, então, querido, você tá falando do meu trabalho, então eu que não quero fazer com você. Dentro dessa família, ela tem muita gente que briga, né? Eu já vi muitas ironias suas, porque deu para catar o subtexto em relação a esses egos que Aham. que você trabalhou. É, tem alguma pessoa dentro desse, sem precisar citar nomes, que você não trabalharia, que tem prestígio, que levaria público hoje, numa boa? Acho que não, Bruno. Talvez. Acho que não. É tudo bem resolvido, zerado? Acho que é tudo bem resolvido. Acho que os meus inimigos de morte não fazem parte desse pedaço, né? As pessoas desse pedaço têm outra sensibilidade, né? E eu acho que isso eu acho que é, para mim, eu nem me aproximo, né, dos grandes egos e tal. Isso não me interessa, me enche o saco, não, né? Não, nem chegaria a brigar porque eu não tentaria me aproximar, sabe? Um pouco isso. Acho isso. E dentro, bom, o ego eu vi uma coisa notoriamente equilibrada para você, né? O Marco, nesse cúspide da exposição, é sempre por trás das câmeras, por trás do teatro e na frente ali da quarta parede. É, eu falei no início que você é muito bonito, muito charmoso, Oh, muito tem obrigado. consciência que você e como matou esse ego como sedutor, e ainda mais por ser inteligente, isso você teve consciência disso como ator? Usou isso a seu favor como ator? Hoje usa como diretor para poder persuadir e todo mundo fazer o que você quer? Essa pergunta é difícil, hein, Bruno? Mas eu quero na lente da verdade. Olha eu brincando aqui de Clodovil. Não, olha, eu tento ser muito ético com a coisa, né? Eu sei que o Hum, fato de você ser. hum, Cuidado. Não, tento mesmo, tento mesmo. Mas hum. é lógico que a gente usa a sedução como forma de trabalho, né? Até às vezes sem muita consciência e tal, né? Entregou o ouro, é isso. Às vezes a gente. Mas eu costumo ter um cuidado grande com qualquer coisa dessa. Isso é independente dos tempos modernos, dos tempos contemporâneos. Eu sempre tive um certo cuidado com isso. Claro que eu tenho uma formação heterossexual, cis, como se diz, né, não sei o quê. Então, Não, mas eu falo no sentido de persuadir usando a sedução de uma forma maior, macro, entende? Não nessa sedução eros, que eu tô falando de homossexualidade que no teatro existe. Eu tô falando na parte da sedução de convencer, de usar ali todo o charme. Eu já tive, eu percebo isso no audiovisual, por exemplo. Tem diretor que fala, não, vai lá, faz aquilo pra mim. Eu falei, eu não vou subir essa escada de novo, já subi 10 vezes publicidade, né? Você grava, às vezes, muitas vezes, uma coisa pequena, e aí o cara, não, vai lá, isso aqui, joga o charme e falou, opa, segura aí, o que não é Bruno, isso. Bruno, eu fiz esse negócio que você falou aí no começo, eu fiz um estudo bastante profundo da análise ativa, que é uma técnica stanislavskiana de trabalho que diz respeito à Uhum. interpretação de texto, basicamente, né? Então, eu me filio muito a isso, né? Quer dizer, para mim, eu vou te convencer de alguma coisa se eu tiver argumento com relação ao texto, se eu tiver convencido com relação ao texto, ao roteiro, enfim, à ação que eu estou tentando desenvolver. Eu não jamais vou tentar te mobilizar, não é nem por purismo nem nada, mas eu vou tentar te mobilizar por aquilo que eu acredito que eu encontrei ali dentro do texto, percebe? Claro. Tá?
Então, pela ideia. Eu acho que eu me pauto muito pela ideia. Eu gosto muito da ideia, eu gosto muito do pensamento, de como transformar o pensamento em ação. Quer dizer, uma coisa que é abstrata, como é que ela vira ação? Né? Então, Sei. eu não me pauto muito pela abstração das coisas. Tipo, por exemplo, você está fazendo uma cena sobre o amor. O amor não é possível representar, sabe? Muito abstrato. É muito abstrato. É possível representar o quê? O interesse que você tem. O Stanislavski fala muito disso, do interesse. Todas as relações são relações de interesse, ou seja, qual é o interesse que eu tenho naquela pessoa, naquele momento. Esse interesse tem que estar traduzido fisicamente, pelos olhos da pessoa, pela boca da pessoa, pelo pensamento dela, manja. Enfim, então eu vou tentar traduzir isso da forma que eu compreendo, para ver se o ator compartilha ou a atriz compartilha daquilo comigo. E aí, então, o Show. trabalho passa a ser meu e dele ou dela, né? Não é só meu mais. E às vezes ele me traz ou ela me traz alguma coisa que eu não tinha percebido e que é melhor do que aquilo que eu tinha percebido. Entendeu? Então, esse lugar do encontro que aí talvez seja uma coisa de sedução, propiciar esse encontro entre eles e o texto é o que me interessa mais, é o que mexe comigo. Né? Respondido, doutor Marco Antônio Rodrigues. Obrigado. Marco, e para a gente finalizar, você trabalhou, a gente falou com Plínio Marcos no fim da vida, e você falou que trabalhou com ele em vários outros tempos, e ele era um homem muito espiritual, né? Ele queria sua elevação, ele buscava isso através do tarô, através de várias ferramentas. E qual é o seu transcender? O que media entre criador e criatura para o Marco Antônio Rodrigues? Então, Bruno, assim, eu acredito em tudo e não acredito em nada. Entendeu? Às vezes eu gostaria de Porra, Marco, você acreditar. me dá uma resposta tão direta agora, tão taxativa, tão para cego ver, você vem com uma resposta ambígua dessa, Marco? Oh, meu Deus! Não, mas olha, eu já fui estudioso. Eu estudei com um cara chamado Fauzi Arap, que é outro mestre para mim, entendeu? Que era um astrólogo incrível. Eu estudei anos astrologia. Acredito em astrologia. Hoje em dia, quando eu trabalho com os elencos, eu pergunto qual que é o teu sol, qual que é o teu ascendente, etc., para compreender um pouco melhor. Estudei o tarô, estudei tudo que você puder imaginar. E acredito em tudo, é isso que eu estou te falando. Acredito mesmo nessas energias. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito em vida extraterrena, não extra-vida, não acredito. Apesar de querer, manja, apesar de querer. Mas eu não consigo acreditar. Então, é assim, ao mesmo tempo, eu acho que a gente é feito da mesma matéria que o universo. E o universo está aí há milhões de anos. E, portanto, se a gente é feito da mesma matéria, a gente tem algum tipo de comunicação com ele. Né? E talvez, então, essa matéria se comunique de algum jeito com essas Mas, formas mas Marco, cósmicas. eu entendi, mas você sabe que desde o tempo das cavernas o ser humano é um ser místico, ele procura transcender a tal ponto que o Brasil é um campo e um cenário disso, que se tornou, eles pegam essa espiritualidade, essa sua necessidade de buscar esse transcender, e eles aplicam e deturpam na religião, sobretudo na Sim, judaico-cristã. exatamente. Entende? Então, mas aí onde eu falo, mas e quando você teve essa conexão com essas moléculas, essas partículas, nessa fração do tempo e espaço que a gente habita aqui? O tempo todo, eu acho que eu tenho. O tempo todo eu tenho Mas você é isso. muito técnico, Marco. Mas Porque eu falo, na minha análise, eu falei, porra, mas esse cara é muito técnico, toda a resposta dele é muito técnica. Aí eu que tentei te seduzir que você me dá uma resposta não técnica e você vai me dar uma resposta técnica, vira ao seu favor. Eu falo, gente, e agora você vem falar para mim, não tem como a espiritualidade ser técnica, ou tem como? Me diz você. tem como, porque, por exemplo, Bruno, eu olho você, eu não te conheço presencialmente, mas eu sinto uma puta energia sua, entendeu? Eu sinto, Uhum, eu sinto uma inteligência, é isso que me seduz, é isso que me mobiliza, entendeu? entendi. Nas pessoas. Manja. É isso que me mobiliza, por exemplo, um cara como Noel Rosa. É como se ele estivesse aqui, como se ele fosse meu irmão, como se eu pudesse conversar com ele. Isso é espiritualidade? Acho que é. Sabe? É bonito isso. É bonito você ver que você está num fio de uma coisa que não vai se acabar e que tende a melhorar as coisas. Eu acredito nisso profundamente. Eu não sei se isso é, entendeu?
Mas é o seu religare. É o meu religare. É o meu religare com o Drummond, o meu religare com o Garcia Marques, é o meu religare com, enfim, com todas até com Plínio Marcos, com as pessoas que já foram, com o Fauzi Arap, sabe? Eles estão sempre junto com a minha mãe. Eu converso com a minha mãe todo dia. Minha mãe morreu 5 anos atrás, eu converso com ela todo dia. Então, eu não sei se isso é técnico ou não, como é que você vê isso, né? Mas Tudo bem. Respondido, doutor Marco. Quem sou eu para poder ir contra essa sua técnica? Marco, e para a gente finalizar aqui, qual artista nesse momento de expressão aqui? Doeu, Marco? Doeu essa entrevista? Porque eu fiquei tanto tempo ensaiando para formalizar essa entrevista. Nossa, eu falei, gente, mas ele é tão grande. E achei tão grande. Eu falei, meu Deus. Eu falei, como eu vou fazer isso? E aí eu fui comendo pelas beiradas. Não, achei lindo, Bruno. Tem muita gente que eu admiro, principalmente na música, né? É porque existe uma dinâmica que um artista homenageia outro. É muito raro não rolar, quase sempre não rola, porque muitas vezes, ou eu que não quero mandar um convite, ou a pessoa que agendar uma data que não quer e eu não fecho a conta comigo. Qual seria o seu artista de expressão aqui? Para a gente ativar essa consciência nesse papo aqui, filosófico, técnico, né, doutor Marco? Tem muita gente, principalmente na área de música, né? Zé Cabaleiro, Chico César, sabe? Essas pessoas eu admiro muito, sigo, persigo e tal, enfim. E tem muita gente da área de pensamento mesmo, os velhos comunistas, tipo Biratã de Paula Santos, enfim, gente que faz da vida arte, manja. E que às vezes não é artista, manja, né? Então, e aí eu queria te convidar para ver o Noel, para a gente se conhecer presencialmente. Eu queria que você falasse, agora, antes de eu encerrar aqui, convidar as pessoas para poder ir para o meu podcast, eu queria que você falasse o que a gente pode esperar, porque eu achei tudo muito bonito, ator primoroso, o olhinho dele já disse tudo, acho que você conseguiu já, não sei, né, a gente que é muito visual, ainda mais a minha geração millennials, né, que é muito das lentes screen, né, imaginário ainda. Então, o olho já diz muito. E eu já consegui ver muita coisa. A ousadia. Já consegui ver muita coisa no ator, no olhinho dele. E o que a gente pode esperar? Então, eu queria muito que você fosse lá ver o Noel, que você desse um jeito de ver. Onde você está agora? Hoje eu estou em Brasília, mas eu já estou retornando para São Paulo. Levar a sua caneca. Então, olha, vai estar em cartaz até dia 21. 21. De quinta a segunda. Sempre às 7h30 Qual horário? da noite. 7h30. Domingo às 4 da tarde e às 7h30. Então dá um jeito de ver, da gente se encontrar, tomar um café nessa sua caneca. Na sua caneca. Marco, muito obrigado por esse momento, por essa honra aqui. Foi um prazer enorme. Eu que te agradeço. Honra minha, prazer é meu. Tá? Gente, acompanhe essas e outras entrevistas com artistas no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e canal do YouTube, estimulando a você a ter consciência de si, resgatando a sua autoexpressão, contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de expressão com Bruno Finazzi, ao vivo no Instagram, Bruno Finazzi, sempre com artista de expressão, gente de expressão, com uma conversa reflexiva. Marco, obrigado, beijo, viu? Bruno, beijo enorme. Prazer em te conhecer. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Prazer meu. Tchau, gente.